Shalom, graça e paz a todos. Quem vos cumprimenta é o pastor Faustino e a missionária Sandra. Nesta manhã estaremos fazendo uma reflexão sobre o tema comunhão com Deus e com os homens. Comunhão com Deus e com os homens. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escritura Sagrada de 1 João, capítulo 1, versículo de número 3. A palavra comunhão significa comum interesse, o partilhamento de uma comunicação, de um bem ou de um valor. Com mais um é fazer com que o que é de um passe a ser de todos. Comunicar é tornar comum uma mensagem, um conhecimento. Comunicar um bem é fazer que o bem pertença a todos. E comunicar o Evangelho é fazer com que o Evangelho passe a ser de conhecimento de todos. É tornar como o interesse. E nós podemos meditar sobre todos os interesses que temos em comum com Deus, o nosso Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo coloca nessa lista essas teses e nelas podemos incluir um comum interesse em promover a santidade, em servir a raça humana, em estabelecer o reino de Deus no mundo e em divulgar a luz sagrada do Evangelho do Reino de Deus. Comunicar o alimento é fazer com que todos tenham o alimento necessário para a vida. Comunicar o Evangelho é fazer com que todos tenham conhecimento do Evangelho suficiente para fazer a opção e aceitar a Jesus Cristo. As condições para alcançarmos a comunhão com Deus são, primeiro, andar na luz. Viver na luz. E esse viver exige um esforço bilateral de nós humanos, que devemos nos conscientizar do tanto quanto estamos afastados da verdade, do bem e da luz e caminharmos em relação a ela. Lá em São João 8, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Em outro texto de João, ele fala, eu sou o caminho. Para chegarmos à luz que ele é, temos que caminhar pelo caminho que ele se apresenta, o caminho que ele diz que é. A segunda condição é admitir que o pecado existe em nós. Sem consciência de pecado, eu não consigo produzir arrependimento. E sem arrependimento é impossível obter o perdão de Deus, o perdão do Pai eterno. Terceiro, o pecado confessado, perdoado e purificado, se confessarmos a Escritura de João, primeira carta de João 1, 5 a 10, o apóstolo nos ensina dizendo, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é santo. Se nos aproximarmos dele, nós precisamos estar purificados. Como é que eu vou ser purificado? Eu preciso ter consciência que sou pecador, confessar o meu pecado, ter meus pecados perdoados por Deus, ser purificado, passar pelo processo da expiação mediante a fé, para obter a comunhão com Deus. A prova da verdadeira comunhão, obediência e amor. Quando eu e Deus comungamos a verdade do Evangelho, eu preciso seguir as normas que ele obedece. A obediência significa me sujeitar às normas que Deus estabelece
para nós humanos que queremos ter comunhão com Ele. E Jesus comunica Deus. Jesus é a maior demonstração de comunicação de Deus. Jesus comunica Deus em nossa história, em nossa realidade, em nossas limitações, em nossa dor, em nossa angústia e nosso estado de perdição, porque para o perdido que eu sou, Jesus é a salvação que Deus oferece. Para o fracassado que eu sou, Jesus é a força que Deus representa. Para o perdido que eu sou, Jesus é a salvação que Deus manda. Então, Jesus é a mais absoluta e completa comunicação de Deus. Somente pela obediência podemos conhecer a Cristo. E amar a Cristo demanda que eu obedeço. Ele fala, vós sereis os meus amigos se fizerem o que eu vos mando. E ele manda que amemos uns aos outros, que cremos em Deus. Amar a Cristo, permanecer em Cristo, devemos compreender que os mandamentos de Deus não são imposições arbitrárias, impossíveis de serem seguidas, mas as condições necessárias para termos vida abundante, paz verdadeira e poder de superação dos vícios e de toda conduta incompatível com a vida daqueles que têm e deverão ter comunhão com Deus. A prova da comunhão então é obediência e amor. Somente pela obediência podemos conhecer a Cristo, andando no caminho que Ele é, sendo livres, esclarecidos pela verdade que Ele ensina, recebendo a vida que Ele dá, superando a nossa imortalidade, para termos certeza que a morte física não é o fim, mas a morte física é o início de outra realidade, de outra dimensão para quem crê, pois carne e sangue não entram nos céus. Temos perdido entes queridos, perdido amigos praticamente todos os dias por conta do Covid. Mas aqueles que estão em Cristo têm certeza que para sermos imortalizados, para darmos o céu, nós precisamos passar pela morte física. João declara que Deus se revelara como um Deus de pureza perfeita. Todo aquele que deseja manter comunhão com Deus tem de viver em obediência. Obediência à sua vontade, que foi revelada em Jesus Cristo. O apóstolo João explicou que aqueles que negavam cometer pecado estavam iludidos, mas quem admitisse seu pecado experimentaria perdão e purificação, conforme a Escritura, 1 João, capítulo 1, versículo 8 a 10. Quem confessar pecado alcançará misericórdia, alcançará perdão. João ainda escreveu essas palavras a fim de evitar que seus leitores pecassem. Ele sabia que sempre que pecarmos, Cristo age como nosso advogado na presença de Deus. É bem significativa essa ideia de Cristo interceder por nós na condição de advogado, pois ele passou por todas as experiências que nós passamos, de tentações, de limitação. E Paulo diz que ele em tudo foi tentado, portanto sabe nos socorrer em nossas fraquezas. É aí que ele age como nosso advogado junto ao Pai. Lá em São João 17, ele advoga as nossas causas quando fala, eu te peço não que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo, pois eles estão no mundo, mas do mundo eles não são. Então, esta ação de Jesus como nosso advogado garante nosso acesso a Deus, conforme a Escritura de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Cristo atua para os crentes, em favor dos crentes, ao mesmo tempo como defensor e como sacrifício expiatório,
Quando na cruz ele diz, perdoa-os que eles não sabem o que faz, ele estava agindo como advogado, nosso intercessor, como nosso sacerdote. O fato de não ter pecado dá condições a Jesus para ser nosso defensor e advogado junto a Deus. E ele não vai socorrer de Deus, não vai recorrer a Deus, o perdão e a misericórdia por nós, sem que o custo do pecado, o custo da transgressão seja atendido, pois ele é a propiciação pelos nossos pecados e Deus ficou inteiramente satisfeito com a atitude ofertória de Jesus, como ele se sacrifica, como ele faz sacrifício expiatório pelo pecado. O termo propiciação, em 1 João 2,2, tem o sentido de sacrifício expiatório, indicando que o nosso pecado contra Deus exige que algum tipo de sacrifício, algum tipo de reparação. Isso tem que ser feito para satisfazer a santidade de Deus ofendida pelos nossos pecados. Algo da natureza de Deus exige esta propiciação, ao mesmo tempo em que algo na sua natureza foi movido pelo amor para providenciá-la. O amor do Pai o levou a prover o sacrifício do seu filho como satisfação à própria lei santa que expressa a natureza de Deus. E aqui, o texto mais falado, parte do evangelho mais falado no mundo, que é João 3,16, e espero que os irmãos ouvintes entendam isso de forma definitiva, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo quanto nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a verdade teológica mais profunda da Bíblia inteira. E o entendimento disso é um tanto complexo, porque muita gente pensa que Jesus foi dado a Satanás, e não. Satanás também é devedor e não merece receber nada. Ele nem tem como pagar o seu débito, porque ele está definitivamente julgado. Jesus foi dado por nós, mas dado a quem? Quem dá, o verbo dar é um verbo bitransitivo. Quem dá alguma coisa a alguém, ou por alguém. Tem objeto direto, deu o seu filho. Por quem ou a quem? Então ele deu seu filho. Deu seu filho unigênito por nós, como preço do nosso resgate, pagamento do nosso débito diante de Deus. Mas a quem ele deu Jesus? Aqui está o segredo maior da teologia e da cristologia. E Deus nos dá inspiração para entendermos isso, pois Jesus é o preço do nosso resgate. Então Deus deu Jesus a Ele mesmo. E quem crê, todos quanto crerem serão salvos. Para todos, né? Como diz o texto, Deus amou o mundo de maneira tal que deu seu Filho unigênito com a finalidade de todo quanto crer no Filho tenham a vida eterna. Então você entendeu, creu, aceitou a Jesus, tem inteira certeza que Jesus é o preço do nosso resgate diante de Deus. Você se sente justificado, abençoado, abençoada e aproximada, reconciliada de Deus, e agora você pode chamar a Deus de papai e até de abapai. A revelação da pureza, da santidade divina, levou João a enfatizar que a obediência aos mandamentos de Deus proporciona comunhão com Deus. Quem diz que tem a Deus, que segue a Deus e anda em pecado, engana-se a si mesmo. Porque Deus é santo. Aqueles que têm comunhão com Deus precisam seguir no amor, na santidade e no serviço que caracterizam o comportamento, a atitude de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme a Escritura de João capítulo 2, versículo 3 a 6.
A ideia que está por trás da palavra expiar é reconciliar. Remove a culpa e o homem agora está limpo, ele é reaproximado, ele é apresentado a Deus e Deus o aceita em sua destra de comunhão. Meus irmãos, é grande demais, é lindo demais ter a graça de poder participar, partilhar o amor de Deus, comungar o amor de Deus. Eu comungo a salvação de Deus quando eu a aceito e eu a transmito para demais pessoas. Eu posso comungar o poder de Deus quando tenho a graça de poder expulsar demônio, poder curar enfermos pela fé, pela oração da fé. Deus comunica os seus dons, comunicou a sua vida, a vida eterna através de Jesus. A ideia, então, que está por trás da palavra expiar é reconciliar. Especificadamente, a palavra é usada em referência ao processo pelo qual os obstáculos a essa reconciliação são removidos, são retirados. A nossa comunhão com Deus e com o nosso semelhante é benefício da reconciliação. É um benefício da reconciliação. Quando Paulo escreve aos Colossenses que o escrito de maldição foi removido da cruz de Cristo, foi removido da memória de Deus, do livro de Deus gravado na cruz de Cristo, isso quer dizer que agora não há mais parede de separação entre um Deus santo e um pecador arrependido e reconciliado. Concluindo a nossa reflexão, podemos entender que o propósito da reconciliação foi feito por Deus. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de fazer a reconciliação, como Paulo fala em 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Cristo é o meio completo, suficiente e absoluto da reconciliação entre Deus e o homem. Então, Jesus comunica Deus, torna Deus comum a nossa realidade, torna Deus comum no sentido de deixá-lo perto de nós, colocá-lo em nossa realidade. E podemos concluir que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Podemos entender que a reconciliação trouxe muitos benefícios para o homem, tais como paz com Deus. Você não pode justificar para a fé, tem paz com Deus, união entre judeus e gentios, comunhão com Deus e comunhão com os homens. Podemos entender ainda que uma pessoa que se reconcilia com Deus por meio de Jesus Cristo tem paz com Deus, comunhão com Deus e com o seu próximo. Podemos finalmente concluir que precisamos agradecer a Deus todos os dias por Ele ter providenciado a nossa reconciliação com Ele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo dia a todos e shalom, a paz do Senhor.